Pessoal, me perguntaram como a gente para pensamentos negativos. E isso é uma coisa que é pra gente ficar se perguntando mesmo, né? Porque não tem mágica, simplesmente para, acabou, some, desaparece. O que é importante? A gente sempre usar a técnica do pare. Existem outras coisas, mas a principal é usar essa técnica do pare. O que é parada de pensamento? Primeira coisa é você perceber que você está tendo um pensamento negativo, que você está tendo um pensamento que não é construtivo. Então, o que a gente precisa saber? O pensamento ele precisa ser útil. Se o pensamento não é útil, ele não serve para você para nada. Ao contrário, ele vai ficar fomentando dentro de você um monte de sentimentos não saudáveis, como medo, tristeza e raiva. Vai te deixar frustrado, te deixando frustrado, a tua autoestima vai cair. Caindo a tua autoestima, o que acaba acontecendo? Você não confia mais em você, você não se respeita e você não se aceita. Então, quando a gente fala da técnica do pare, eu estou entendendo que eu estou recebendo informações. Essas informações elas vão entrar dentro da minha cabeça através dos 3 estados de ego, que são a parte automatizada do pai, a automatizada da criança e o adulto, que é a única parte do nosso cérebro psíquico que para pensar. Então, se eu recebo informação do meio, ela vai bater nessas 3 partes. E eu preciso ter um controle emocional, no sentido de saber como funciona tudo isso, para que essa parte aqui seja a regente dessa orquestra, onde ela vai falar, viu, você acha que você tem que isso, você tinha que aquilo, que você é culpada, que você tem que sempre estar se criticando, que você podia ter sido melhor, que você podia ter sido uma mãe melhor, ou você podia ter evitado de tomar essa atitude, de ter feito aquilo. Essa parte vai ficar disparando um monte de pensamentos, sem noção, no sentido de crítica, de cobrança e de julgamento. A sua criança, sendo submissa, rebelde ou submissa, a criança adaptada, submissa ou a criança adaptada, rebelde, o que ela vai fazer? Ela vai ouvir essa voz do estado de ego pai e vai entrar onde? Sendo arrogante, sendo rancorosa, agressiva, desafiante, se tiver na submissa negativa, na rebelde negativa. Se ela tiver na submissa negativa, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar ansiosa, teimosa e com medo, ficar insegura, ficar lá travada. Então, o que é importante a gente saber? Colocar mais essa parte adulta para funcionar. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter 10 segundos para parar para pensar no que está acontecendo dentro de mim, porque vai ter um mar de informações, um mar de sensações e de comportamentos que se eu não fizer o pare, eu vou agir como? Automaticamente, dentro do que eu tenho e o que eu não quero fazer. Então é importante a gente considerar isso. Como fazer? Parada de pensamento. Pare, identifique o que você está sentindo, entre em contato com o que você está pensando, sentindo o que esse sentimento traz para mim. Então é sempre importante a gente olhar isso aqui, ó. Sentimentos que eu escuto, sentimentos que eu não escuto. Sentimentos que eu escuto, eu tô entrando em contato com a minha necessidade. E que vão ser sentimentos bons, sentimentos de alegria, de amor. Sentimentos que eu não escuto são sentimentos que é presente na minha vida quando eu não atendo as minhas necessidades. E quais são eles? Medo, raiva e tristeza. Então, se eu tô recebendo essa informação e tá entrando nesse dilema do diálogo interno, começo a ter um monte de pensamentos negativos, eu tenho que pôr o pare. Primeira coisa, esse pensamento é útil? Não. Então, qual é o meu problema? Identifica o problema. Sai do triângulo dramático, porque se você não fizer a técnica do pare, pessoal, a parada do pensamento, você vai ficar no triângulo dramático. E o triângulo dramático, para quem não conhece, é um triângulo onde eu fico transitando entre ser vítima, ser perseguidor, me sentir culpado ou perseguidor e querer salvar todo mundo, querer fazer tudo para todo mundo, ficando só no problema. E quem que fica aí? A sua parte criança, que quer agradar, que quer ser vista, que quer ser cuidada e de uma forma torta, mas fica ali, porque tem um ganho secundário em estar ali. Então eu tenho que usar o pare para ir onde? Você tem que falar assim, ó, peraí, calma, esse pensamento não é útil, peraí. O que eu tô sentindo? Raiva, ok. Quando eu tô com raiva, o que eu preciso? Qual é o gatilho dessa raiva? Quem que me gerou? Que situação me gerou? Que momento aconteceu? O que eu lembrei? O que eu senti que me fez ir lá para trás, para sensações passadas, onde eu também tinha isso forte?
Preciso identificar esse sentimento, de onde vem. Então eu sei qual é o problema, eu sei como eu me sinto, eu sei qual é a minha necessidade e eu vou fazer o pedido para mim ou para a pessoa onde está acontecendo a situação. Então esse pensamento, ele vai parar na medida que você faz isso constantemente, o dia todo, quantas vezes forem necessárias. Porque a gente está falando de treinamento, a gente está falando de treinamento cognitivo. Treinamento cognitivo implica em mudança cognitiva. Mudança cognitiva implica em mudanças de sentido e mudanças de comportamento. Então é o tempo inteiro. Treinamento gera mudança a partir de repetição. A repetição vai acontecer a partir do momento que isso faz sentido para mim, que eu tenho um insight sobre isso. Cria vontade dentro de você. A gente só tem que tomar cuidado, porque tem momentos que a gente fica travado no que a gente chama de conflito de mapas mentais, que é onde tem coisas lá de trás que eu venho habitualmente fazendo por anos, eu fico escutando essas bobagens todas o tempo inteiro. Você devia ter feito isso, você não fez, como eu não percebi, como que eu não vi, eu devia ter antevisto que meu filho ia precisar disso, que ia chover, que ia sair sol, que ia esfriar. Olha quanta coisa, nossa cabeça vai longe. Então a gente precisa parar com esse jeitão de pensar, já que vem de longa data, e criar uma nova forma de pensar, que é a forma de parar, entrar em contato com o que está sentindo, não ativar a amígdala cerebral, que faz com que você viva na emoção e não pensa, não ativa o seu córtex pré-frontal, então você fica o tempo inteiro na emoção e os seus pensamentos vão reinar aí dentro da tua cabeça. Vai encher de pensamentos automáticos não construtivos. Você vai alimentar as crenças limitantes, as crenças que te limitam, e não vai favorecer as crenças que te fortalecem. Você vai ficar dando adubo para a sementinha das distorções cognitivas, sempre olhando o pior, sempre vendo o que não tem de bom, o que falta, não o que você tem, catastrofizando, vendo sempre a dor e não o lado bom das coisas. Então o pensamento, gente, ele precisa ser real, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser factual, ele precisa estar mostrando que a realidade tem a ver com os fatos, vezes a interpretação do que você faz. Então ele tem que te levar para um lugar bom, te levar para um lugar de bem-estar, de tranquilidade. Ele tem que diminuir o conflito com você e com os outros. Ele tem que fazer com que você chegue no objetivo que você quer chegar. Então é muito importante você estar alinhado com o que você pensa, sente e faz, porque a partir do momento que você sai do automatismo desses pensamentos automáticos, você torna-se dono de si. E quem que vai gerir sua vida? Não é mais a criança, e sim o adulto. O adulto é potente, o adulto banca a consequência, o adulto faz acontecer, ele sai da zona de conforto, apesar do medo. A criança não, ela fica paralisada no medo. E esse medo pode ser medo de abandono, medo de rejeição, medo de ser usada, medo de ser manipulada, medo de ser traída, medo enfim, tantos outros. Então cuidado, pessoal. Cuidado, porque a ideia é essa parada do pensamento negativo. O jeito mais importante e o mais funcional é usar a técnica do pare. Então você vai sair do triângulo dramático, vai para o triângulo da realização, vai identificar qual que é o problema, vai buscar soluções, lembrando que se eu tenho um problema e eu sei qual é a solução, resolve. Se eu tenho um problema e não sei o que fazer, cria opções. Se você com essas opções não resolveu, aceita que você tem um problema que nesse momento você não sabe o que fazer. Então para de se preocupar com o que não dá para mudar agora, ok? Lembra, a vida que você tem é uma escolha sua. Não desperdice a vida não com esses pensamentos negativos, nesse automatismo. Não desperdice a sua vida vivendo em cima de diálogos internos. Trabalhe para o seu adulto estar mais presente na sua vida, parando para olhar para o que está acontecendo, processando, decidindo o que você quer, não o que você quer para agradar ninguém ou para ter que ser forte ou para ser perfeita. Ok? Vamos embora, vamos trabalhar.